Pois é, depois da Câmara aprovar o texto do projeto de lei antifacção com 370 votos a favor e 110 contrários, o governo agora quer fazer alterações no Senado. O senador Alessandro Vieira, relator da proposta na Casa Alta, disse que sim, vai fazer alterações, sobretudo em relação ao Fundo de Financiamento da Polícia Federal, a FUNAPOL, que foi comprometido no texto de Guilherme Derrite, o relator da Câmara dos Deputados. Alessandro Vieira também disse que vai sim fazer exceções em relação ao novo tipo penal criado por Guilherme Derrite no seu texto, que é o domínio social estruturado, que tem como objetivo mirar essas organizações criminosas, milícias e grupos paramilitares, mas também pode deixar frágil a proteção dos moradores da comunidade, que muitas vezes são ameaçados por essas facções para guardar armamentos e até proteger criminosos. Então, portanto, já são duas mudanças previstas no texto que vai chegar ao Senado Federal. O governo também criticou outros termos que foram apresentados por Guilherme Derrite. A ministra Gleisi Hoffmann chegou a falar em lambança legislativa e disse que ainda vai beneficiar as organizações criminosas. Porém, teve ampla maioria de apoio na casa, apesar do governo ter orientado contrário. E, como vocês podem observar pela votação expressiva, 370 votos, o texto endurece a legislação e combate ao crime organizado. Bom, de acordo com a proposta, esses criminosos, eles podem pegar de 20 a 40 anos de cadeia e pode chegar até a 66 anos de reclusão para os líderes dessas facções e aqueles que usam tecnologia, como, por exemplo, o uso de drones para lançamento de granadas. A proposta ganhou força depois da mega operação no Rio de Janeiro, no final de outubro, que deixou 121 mortos. Também será possível, a partir de agora, a autorização judicial para a gravação das conversas entre os presos e os seus advogados, tanto no parlatório quanto também em reuniões virtuais. Apesar disso, os crimes, a gente lembra que esses crimes que agora ficam mais rígidos na legislação penal, eles também passam a ser considerados hediondos e não pode ter concessão de graça, indulto ou algum tipo de anistia. E também há uma previsão da criação dos bancos estaduais e nacional de dados para o registro de todas as facções criminosas e membros desses grupos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que não é função da Câmara dos Deputados carimbar, ou seja, deixar como veio do governo o texto, o projeto de lei antifacção, que foi de autoria do governo federal. Bom, agora a gente vai acompanhar como é que esse texto vai tramitar no Senado e claro que teve repercussão ontem, inclusive do líder do PT e da Federação na Câmara dos Deputados, Lindbergh Faria, que também fez críticas após a aprovação. Vamos ver. Temos certeza que esse relatório desse deputado Derrite vai ser desmoralizado. É uma bagunça legislativa. A criação daquele novo tipo penal, pessoal, cria uma lei autônoma. Vai ter um problema enorme. Vai abrir caminho para as nulidades. É essa a nossa posição. Nós vamos estar prontos para o debate no Senado Federal também. O governo quer reaver o seu texto. Bom, o secretário Marivaldo de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública também fez ressalvas à proposta. Vamos ver. O objetivo do relator era descapitalizar e atrapalhar o trabalho da Polícia Federal. Isso ficou evidenciado no relatório. Se o objetivo era endurecer o combate a organizações criminosas, isso deveria ser discutido dentro da lei de organizações criminosas, não construído um sistema à parte que vai gerar um caos jurídico, que vai postergar uma série de investigações e uma série de processos penais. E é isso que a gente segue insistindo. O governo federal tem um dever de zelar pelo trabalho da Polícia Federal, tem o dever de zelar pelas investigações em andamento que seriam diretamente atingidas se aquele primeiro relatório tivesse sido aprovado, e é assim que nós vamos seguir, independentemente do jogo político que adversário A ou B queira fazer. Seguiremos defendendo o interesse da população, porque é assim que manda a Constituição.
Lembrando que o relator Guilherme Derrite, que é secretário licenciado da Segurança Pública do Estado de São Paulo, portanto de Tarcísio de Freitas, e ele recebeu críticas apenas por ocupar essa posição, uma vez que Tarcísio pode ser sim candidato à presidência da República no ano que vem, ele recuou em vários pontos do texto. Essa foi a 6ª versão que foi aprovada na Câmara dos Deputados do seu parecer. Por exemplo, no primeiro texto, ele mexia na autonomia da Polícia Federal, recuou nesse ponto, corrigiu o texto, encontrou inclusive resistência do próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, que disse que a autonomia da PF é inegociável. Ele também retirou pontos que foram ali bancados pela oposição, como, por exemplo, equiparar essas organizações criminosas a grupos terroristas, uma vez que a oposição disse, inclusive, que vai apresentar um outro projeto nesse sentido na Câmara dos Deputados, mas a chance de passar é muito baixa. Volto com vocês. Todas as informações sobre o PL antifacção com Rani Veloso falando de Brasília. Obrigada, Rani. Eu quero chamar os nossos comentaristas agora. Primeiramente, Dávila. Dávila, projeto aprovado na Câmara, projeto antifacção. Esse é o caminho para um Brasil mais seguro a partir de agora? É o caminho, Paula. Aliás, é uma grande vitória para o povo brasileiro. Toda pesquisa de opinião pública quer endurecimento de penas contra o crime organizado. O crime organizado vem aterrorizando o país. Portanto, uma grande vitória que coloca o governo numa posição muito frágil, porque o governo é contra qualquer endurecimento de pena, o governo encara que criminoso é vítima da sociedade e pela primeira vez o parlamento aprova um projeto de endurecimento de penas que vai ao encontro do que a população quer. Punição severa para criminosos, para bandidos. E esse projeto tem 3 grandes virtudes. Primeiro, esse endurecimento de penas. Aí pode pegar até 40 anos de cadeia. Segundo, que vai acabar a progressão, vai ter que cumprir pelo menos 85% da pena para ter progressão, o que é outra coisa fundamental. Terceiro, confisco do dinheiro, do recurso obtido ilicitamente. Portanto, medidas muito importantes e alinhadas com os melhores projetos de segurança pública das democracias avançadas e coloca o governo numa berlinda de novo como defensor de bandido e de criminoso. Vilela, queria te ouvir também na mesma questão, como é que você está vendo essa discussão toda? Projeto que era originalmente do governo, posteriormente foi relatado pelo Derrite, que modificou 6 vezes o texto e agora a gente tem uma aprovação. Mas a impressão que se dá, ô Vilela, é que cada um quer ser o pai da criança, mas a sociedade como um todo quer saber o seguinte: eu vou ter ou não vou ter mais segurança enquanto os senhores discutem quem é o pai dessa criança? Política, meu caro, a verdade é que por ser um tema tão importante, de tanta atenção da sociedade, o aspecto político ele fala mais alto. E aí, nesse sentido, como você colocou bem, Nonato, no final das contas, o que o cidadão quer é ver regras que possam trazer mais segurança para a sociedade, fazer com que as pessoas possam retomar a sua vida com um pouco mais de dignidade e de segurança e não viver a situação que se vive hoje, onde o crime organizado, de fato, domina áreas diversas do território nacional e leva medo à sociedade como um todo. Eu vejo que esse debate, ele demonstra claramente o grau de divergência política, agora mais do que divergência política, o grau de polarização e como isso acaba promovendo efeitos deletérios no dia a dia da sociedade. Você veja que a discussão do texto, ela é uma discussão que visa claramente o endurecimento das penas. Quando a gente vê o governo promovendo críticas, se percebe claramente uma profusão de ideias que não condizem com a realidade. O ponto principal que o governo realmente sustentava foi acolhido no sentido de não trazer para o texto a equiparação com organizações terroristas. Ora, uma vez cumprido esse ponto, todos os demais são elementos menores de discussão política, não tem nenhum ponto que gere, por exemplo, o que foi colocado, que é esse enfraquecimento da Polícia Federal. Eu vejo que o governo, na tentativa de minar o discurso da oposição, vem implantando uma narrativa absolutamente falha e fazendo com que o consenso sobre o tema de segurança, ele fique cada vez mais distante dentro do parlamento e dentro da sociedade brasileira.